Agora, se, por exemplo, tem jovens nos vendo, nos ouvindo, tem pessoas adultas que estão assim no coração, meu Deus, eu gostaria também, sei lá, de sair como pioneiro, poder servir a fé em outro lugar. Mas, como Pedro disse, a maioria das pessoas pensa, pô, nasci aqui, fui criado aqui, minha família está toda aqui, eu conheço todo mundo, e sair daqui para um lugar novo, diferente, às vezes a idade já nem permite tanto conseguir emprego com facilidade, ou eu sou jovem demais e não tenho ainda uma experiência necessária. O que vocês diriam para esses amigos? Estão em dúvida, os amigos estão em dúvida, não sei se eu saio, se eu fico, porque servir a fé tem muitos que usam essa, não é uma desculpa, mas esse argumento. Olha, eu não saio de pioneiro porque minha comunidade ainda é pequena e precisa muito de mim. Quando a pessoa sabe que ninguém é insubstituível, né? Mas fala isso. Sim. O pessoal está precisando muito de mim. Se eu sair daqui, eu vou fazer muita falta. Qual o Eu conselho que acho vocês que dariam? eu acho que o fundamental é a gente entregar a nossa vida nas mãos de Deus, né? Então, eu acho que, como você falou, ninguém é insubstituível, né? Todo mundo tem que ter isso na cabeça e que todo aprendizado é só ganho, é só somativo. Então, não tem que ter essa preocupação, pelo menos eu penso, né? Não tem que ter essa preocupação, porque a gente pensa, né? Nós somos seres humanos, o lado espiritual é muito importante, conta muito para o nosso crescimento, mas a gente fica com receio das questões materiais também, né? Então, poxa, eu já tenho meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho que ajudar a minha mãe, essas coisas assim. Mas quando a gente entrega, né, nas mãos de Deus, a gente normalmente recebe muito mais do que a gente dá. Então a gente tem que confiar mesmo, né? Assim, o que eu falei para o Pedro, né? Eu falei, lá no futuro a gente conquista tudo de novo, as coisas de casa, a gente vai aos poucos comprando tudo de novo, trabalho, depois a gente procura, qualquer coisa a gente volta também, se for, né, da vontade de Deus, a gente volta, e daí, como a gente fez um bom trabalho, a gente gosta muito das escolas, né? A gente espera poder retornar para elas, ou não sei, né? Mas com uma carta de recomendação a gente conseguiria também trabalho em outras escolas. Então, assim, o pioneirismo é um desafio muito grande, né? Não tem como negar, mas é uma bênção disfarçada. Então, é surreal, assim mesmo, né? A gente se coloca em desafio, a gente se coloca num local que a gente não imaginava para aprender, para desenvolver, para ajudar outras pessoas, né, a conhecer a palavra criativa, e isso traz um retorno para a gente muito grande também, né, de crescimento tanto espiritual quanto individual. Então, o meu conselho é não tenha medo, né, as coisas materiais a gente conquista em qualquer lugar que a gente estiver, e que o que a gente tem que pensar mesmo é o nosso dever como Bahá'í, que é de ensinar a fé em qualquer lugar que a gente vá. Eu fico pensando, eu acho que... Foi isso que eu falei pro Pedro para convencer ele. Não, o Pedro já deve ter caído a ficha também, Carol, que quem manda em casa, ele já sabe quem é, entendeu? Você não viu ele falando? Você não viu ele falando? Eu conversei com o conselheiro, você deixa eu chegar em casa e falar com a Carol. Nós, homens, já percebemos isso há muito tempo. Eu acho que ser pioneiro é você colocar aquilo que tu acredita, né, a sua fé em ação mesmo, né? Então, por exemplo, se sua fé está abalada, né, vai ser difícil, né? Vou levantar hoje para ser pioneiro. Então, você precisa fortalecer isso, né? Então, por exemplo, se você é um jovem, uma pessoa que está na sua comunidade e se sente nessa situação de que, poxa, eu não posso sair, né, que vão sentir falta, ou enfim, tem um papel muito importante, ou então não sei o que vou fazer lá, né, porque eu não tenho capacidade, a gente vai começar a participar de uma orientação de pioneiros, né? Então você é preparado, mesmo a gente tendo a experiência prática aqui e tal, mesmo assim a gente vai participar de uma orientação para saber o que vai fazer lá, né? Para, enfim, ver outras formas de fazer e tal. Então a gente tem uma preparação antes para chegar lá e saber o que eu vou estar fazendo lá, né?
Então, é bem isso, né? A ser pioneiro é você estar com sua fé fortalecida e colocar em prática. Então, por exemplo, se você tem medo de ser pioneiro, pega suas férias e reserva, como eu fiz, né? Então, dedica um mês, né, em um lugar, vai participar de uma orientação, né, vai participar de uma capacitação e dedica um mês em um lugar e volta, que você vai sentir esse gostinho e vai saber que, de fato, você desenvolve capacidades, né, e você volta uma outra pessoa, né, com a sua fé fortalecida e vendo que aquilo que você acredita muda uma comunidade, muda uma realidade. E aí você consegue depois passar mais tempo. Mas eu acho que você precisa ter a vivência primeiro, né? Até porque, assim, a gente sempre pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? Coloca sempre muitas barreiras. E daí, ser pioneiro é fazer basicamente aquilo que você faz dentro da sua comunidade, né? E pessoas, a gente está em constante contato com pessoas novas, então não vai ser muito diferente, né? Você vai conhecer novas pessoas, vai fazer novas amizades, vai falar sobre a fé para elas de diferentes formas, que é o que a gente está aprendendo aqui hoje. Então, não é assim, a gente pensa que mas na verdade não é. Isso mesmo, isso mesmo. E uma coisa que todo pioneiro, e vocês também pela experiência, apesar de jovens, já têm essa experiência tão fundamental e necessária, que é o respeito ao outro, né? Quando a gente está ensinando a fé, quando vocês estão visitando uma família nova que vocês não conheciam, que morava aí em São Sebastião, nesse momento vocês estão valorizando, vocês estão respeitando a crença dela, vocês estão respeitando o momento dela, a maneira dela pensar, vocês não vão chegando como os reis da cocada preta e que sabe tudo, sabe mais, porque Bahá'u'lláh é o top e Cristo está no passado. Não existe isso, existe só respeito. Então, a mesma coisa acontece em outra cidade, em outro estado, em outro país. É a mesma coisa. Só que a gente tem que só tomar aqueles cuidados de não ficar comparando, porque a comparação é uma coisa que é danosa, porque a gente sempre vai encontrar situações que a gente viveu melhor e situações que a gente viveu pior. Mas uma coisa vai ser nova. Rose, né? Rose, sua mãe, Pedro? Isso. Rose e Lena agora vão ter que juntar dinheiro para ir para a Europa. Quer ver os filhos? Quer ver os filhos? Eu vou, Lena, onde é que você vai? Rose, estou indo para a Europa, vou passar um mês lá com os meninos. Né? Olha que coisa ruim, né? Então, Nossa. são os pioneiros, nossos queridos pioneiros. Muito bem, gente. Olha, parabéns, parabéns mesmo por esse levantamento. Os jovens de todas as idades que estão vendo vocês, dando esse exemplo maravilhoso. Que Deus continue protegendo vocês. Mais uma vez, quero agradecer aqui o convite de vocês, porque esse papo vocês viram, né? Se a gente deixar aqui, a gente vai o resto vai do embora, dia né? Vamos embora, Mas foi maravilhoso. Agradecer outra vez o convite, vocês terem aceito o nosso convite. Agradecer o pessoal que está assistindo. Não esquecer de dar o joinha lá no Uma Graça de Podcast, compartilhar, fazer aqueles comentários. Tem uma parte de baixo que faz comentário, também é muito importante. Antes de começar essa terceira temporada, nós já tivemos quase 12 mil visualizações. Então, é muita gente que está vendo, é muita gente que está nos ajudando, porque quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas compartilharem, mais esse projeto de ensino, porque isso é um projeto de ensino, a gente divulga mais os ensinamentos de Bahá'u'lláh. E, para nossa felicidade, amigos que não são barrais têm nos escrito também, agradecendo, achando maravilhoso. Não sabia que a Fé Bahá'í, o rapaz responsável pela edição dos vídeos em Belo Horizonte, ele está também encantado, aprendeu coisas que ele não imaginava. Então, olha, está uma coisa muito boa. Então, mais uma vez, agradecer. E assim como no início do nosso bate-papo, eu falei que quem se apresenta são os convidados, quem despede também, quem encerra a nossa conversa nesse Uma Graça de Podcast, também são os convidados. Então, com vocês, as palavras finais. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho, né, da nossa vida, né, como você compartilhou. A questão do exemplo é muito importante, né, e a gente, como jovem, com certeza
vai ter outros jovens que podem se inspirar na gente, enfim, tem coisas semelhantes na vida e podem também estar se levantando para o pioneirismo, né? Então, queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando nossa vivência de fé com vocês. Muito obrigado. É exatamente isso, né? A gente ficou muito feliz mesmo com o convite. Acho muito desafiador também, né? Ai, meu Deus, o que a gente vai falar? Mas foi muito tranquilo, né? Muito gostoso, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente tem fé, quando a gente fala daquilo que a gente acredita, isso vai indo naturalmente, né? Então, gostei muito mesmo, muito obrigada, né? Espero que todo mundo que esteja assistindo também goste. Muito bem, um beijo bem grande no coração de vocês dois. Amo vocês demais da conta. Igualmente. Tchau, Tchau, Padinha. Tchau, queridos.